Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rafael Barbosa e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico de oxidação e redução. Antes de colocar aqui para vocês as informações acerca desse assunto, eu preciso trazer alguns lembretes. Então, você que está vendo essa aula e tem alguma dúvida em relação a cargas, né, como os átomos se comportam em relação à perca de elétrons, a ganho de elétrons, eu peço que você volte na aula de tabela periódica ou até mesmo procure aí no seu livro, no seu caderno ou nas suas anotações em geral, dá uma olhada lá em tabela periódica e posteriormente em ligações químicas para que você possa entender o porquê que os átomos têm uma carga positiva, porque outros átomos têm carga negativa. Nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre os estados de oxidação e os estados de redução, tudo bem? Então vem comigo, se liga. Aqui no início eu estou colocando para vocês uma reação química bem genérica. Estou colocando para vocês o ferro, né? E a partir desse momento aí, o ferro está reagindo com o HCl, formando aí a hidrogênio gasoso e o cloreto férrico, tudo bem? Se você observar, essa reação não tem nada demais, né? Enfim, aí a gente não sabe o que está acontecendo. Porém, olhando mais de perto, a gente vai perceber que essa reação ela pode ser escrita de maneira que a gente forme íons. Então a gente vai quebrar aqui ao meio, ó, o ácido clorídrico e a gente vai quebrar aqui, ó, o cloreto férrico. Então, observando isso, a gente vai perceber, ó, que o hidrogênio aqui, ó, positivo, o cloro aqui, ó, negativo, o ferro aqui positivo. Então, se você observar, nos reagentes o ferro ele não tinha cargas. Já nos produtos ele começou a apresentar carga. E por que isso acontece? Muito bem, porque o ferro, quando ele passa a ter carga positiva, significa que ele perdeu elétrons, tudo bem? Então o ferro sai de carga zero, ele não tinha carga nenhuma, e passou para ferro 2+, então ele perdeu elétrons. Essa característica de perca de elétrons é uma característica, obviamente, muito preponderante nos metais, tá bom? Enquanto se você observar, o hidrogênio que não tinha elétrons, ó, que não tinha, estava com deficiência de elétrons, passou para carga zero. Então ele ganhou elétrons. Se ele não tinha elétrons e passou para carga zero, significa que ele ganhou esses elétrons. Então, observando mais de perto, o ferro cedeu elétrons e o hidrogênio recebeu elétrons. E esse processo a gente chama de oxidação e redução. Então, o que é oxidar? Oxidar é perder elétrons. E o que é reduzir? Reduzir é ganhar elétrons. Porém, existem mais outras duas definições que a gente trata para oxidação e redução. Se um composto ganha oxigênio, a gente diz que ele sofreu oxidação. Se um composto perde oxigênio, a gente diz que ele sofreu redução. Só que a gente sabe que nem sempre as reações químicas apresentam oxigênio, tá? Uma outra característica que a gente pode falar em relação à oxidação e redução é se um elemento cedeu elétrons, significa que ele oxidou. Se um elemento recebeu elétrons, significa que ele reduziu. Nem sempre a gente consegue perceber isso também nas equações. Então, o conceito que a gente mais usa é o conceito de NOx, ou número de oxidação. O que é o NOx? O NOx é um número atrelado a átomos ou moléculas, né, que vai dizer para a gente qual é a carga real que aquele íon tem, ou a carga parcial que aquele íon tem, ou se ele perdeu ou se ele ganhou elétrons. Quanto maior o NOx, mais oxidação aquele composto está sofrendo. Quanto menor o NOx, menor a oxidação e, obviamente, maior a redução, ok? Então, a oxidação é a perca de elétrons, enquanto a redução é o ganho de elétrons. Quem sofre oxidação perde elétrons, quem sofre redução ganha elétrons. E aí a gente chega no NOx. Então, NOx nada mais é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Quanto maior o NOx, isso é importante, ó, quanto maior o NOx, obviamente maior o estado de oxidação. Então, se o NOx está aumentando, o composto está sofrendo oxidação. Se o composto tem um NOx diminuído, ele está sofrendo, portanto, ali uma redução, tudo bem? Então, o NOx vai medir o quanto você perdeu ou ganhou aí de cargas, tudo bem? Então, por exemplo, aqui no caso do ferro, o NOx é 0. No caso do hidrogênio, o NOx é +1, lembrando que quando é positivo e só tem uma carga, a gente não coloca o número 1 no composto, tá?
O cloro também da mesma forma, né? Só que é menos 1. O hidrogênio aqui, H2, é 0. O ferro, 2+, e o cloro, menos 1. Então, você vai comparar. Se no reagente era 0 e depois passou para mais 2, o NOx aumentou, oxidação. Se no reagente era mais 1, depois passou para 0, diminuiu, redução. Ok? Então, quais são as regras para o cálculo do número de oxidação? E isso aqui são alguns conceitos que você precisa entender para quando você for trabalhar em relação ao número de oxidação dos compostos, tá? Então, todo átomo em uma substância simples tem NOx igual a 0. Todo e qualquer átomo que seja uma substância simples, o NOx dele é 0. Por quê? Porque se você for analisar a força de repulsão das cargas, vocês vão ver que elas são iguais, então vão se anular, portanto, o NOx é 0. H2, NOx 0, P4, NOx 0, hélio, NOx 0 e por aí vai. Quando a gente fala de hidrogênio, o hidrogênio ele possui um NOx fixo na maioria das moléculas, mas existem suas exceções, tá? Então, de regra geral, o hidrogênio, quando se liga a não metais, o NOx dele é mais 1. Então, quando o hidrogênio está ligado a oxigênio, bromo, nitrogênio, ao carbono, por exemplo, o NOx dele é sempre mais 1. Porém, se a gente for analisar o hidrogênio ligado a metais, ele forma o que nós chamamos de hidretos. Os hidretos é quando eu tenho o hidrogênio ligado a metal. Hidrogênio ligado a metal, o NOx dele já não é mais 1. O NOx dele é menos 1, ok? Quando a gente fala de oxigênio, o oxigênio também tem características em relação ao estado de oxidação. Então, por exemplo, quando o oxigênio, em linhas gerais, está ligado à maioria dos compostos, ele tem NOx menos 2, tá? Não é uma regra, mas você vai perceber que a maioria das vezes que o oxigênio tem NOx menos 2, ele está ligado também a metais, tá bom? Já quando o oxigênio, por exemplo, ele está ligado a compostos em que ele forma peróxidos, e aí os peróxidos geralmente são com compostos que têm carga mais 1, mais 2, ou em proporções iguais com o hidrogênio. Então você vai ter aí, no caso do sódio, o composto da família 1A, no caso do bário, o composto da família 2A. E no caso da água oxigenada, ele está formando proporções de 1:1 com o hidrogênio. Então, nesse caso, o oxigênio vai ter NOx menos 1. Existe também uma terceira regra, que é quando ele forma os superóxidos, tá? Então, quando ele forma superóxidos, isso também pode acontecer, tudo bem? Isso pode acontecer dada a seguinte situação. Por exemplo, um superóxido, você vai ter lá o dióxido de potássio. Então, nesse caso, o NOx do oxigênio é menos 1,5. Tudo bem? Nesse caso, o NOx do oxigênio é menos 1,5. Lembrando que o NOx do potássio, eu vou falar posteriormente, é mais 1. E a soma das cargas tem que dar 0. Tudo bem? Então, há alguns átomos que, na maioria das vezes, possuem um NOx constante, tá? Então, hidrogênio, prata e todos os elementos da família 1A, e aí você não precisa decorar todos esses elementos, o NOx dele é mais 1, tá? Então, hidrogênio, prata e todos os elementos da família 1A, NOx mais 1. Então, um exemplo aí, o nitrato de prata e o brometo de potássio, tá bom? Onde o NOx do nitrato de prata mais 1 e o NOx do potássio mais 1 também, ok? Na família 2A, juntamente com todos os elementos da família 2A, nós temos o zinco e o cádmio, que também apresentam NOx fixo. Então, o NOx deles são sempre mais 2. Lembrando que, se você observar, a maioria deles são metais. Então, os metais têm um estado de oxidação muito alto. Exemplo, carbonato de cálcio, brometo de magnésio, ok? Então, a gente tem aí os NOx fixos, nesse caso, os NOx são mais 2. Alguns átomos podem apresentar também alguns NOx constantes. Por exemplo, o alumínio pode apresentar o NOx mais 3. Então, na maioria das vezes, o alumínio se apresenta nesse estado de oxidação. Existem alguns átomos que eles variam quanto ao estado de oxidação. Por exemplo, o ferro pode ter uma oxidação mais 2, como pode ter uma oxidação mais 3. E como é que eu vou saber qual é o grau de oxidação? Aí a gente vai ver posteriormente quando a gente estiver estudando as reações de oxirredução. Ok? Outros elementos, né? Por exemplo, os calcogênios, que são da família 6A, na maioria das vezes o NOx dele é menos 2, tudo bem? Então o NOx desses compostos, na maioria das vezes, é menos 2. Claro que você não precisa decorar todos os calcogênios, ok? Para isso que serve a tabela periódica, é bom lembrar. Né? E aí os halogênios, que são os elementos que estão na família 7A, que também apresentam NOx fixo, nesse caso o NOx deles é menos 1, ok? Então, por exemplo, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, todos eles apresentam NOx menos 1, ok? Então,
Uma outra característica para calcular o NOx é que todo átomo que tenha carga, né, que possua íon, seja ele cátion ou ânion, cátion carga positiva, ânion carga negativa, ele vai ter sua carga de NOx, seu número de oxidação, igual à carga do íon. Então, por exemplo, no Al3+, o NOx dele é mais 3. Se fosse Ca2+, o NOx dele seria mais 2. E assim sucessivamente. Então, todo átomo vai ter o seu NOx ligado à sua carga se ele estiver na forma de íon, tudo bem? Em uma substância composta, a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, no NaOH, a gente sabe que tem alguns NOx fixos. Então, a gente vai perceber que o NOx do sódio é mais 1, o NOx do hidrogênio também é mais 1, enquanto o NOx do oxigênio é menos 2. Se eu somar a soma, se eu fizer a soma, né, o somatório de todas as cargas aqui dentro, eu vou perceber que aqui eu tenho um NOx balanceado, ou seja, eu tenho uma carga total zero. Então, quando a gente faz isso, a gente trabalha com carga total igual a zero. Quando a gente tem átomos que apresentam proporções diferentes de 1, a gente tem que multiplicar essas proporções pelo valor da carga. Então, por exemplo, no caso do alumínio, que é mais 3, a gente vai perceber que nós temos mais 3 e menos 2. Então, eu preciso multiplicar isso aqui pelas quantidades de átomos. Então, eu tenho 2 vezes mais 3 vezes menos 2, que dá igual a zero. Se a gente perceber, 2 vezes mais 3 dá mais 6, enquanto 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 6 com menos 6, obviamente, zero. Agora, se eu tiver um íon, a soma algébrica do íon deve ser igual à carga dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui o SO4 menos 2. Então, nesse caso, a soma algébrica desses NOx não vai dar zero, vai dar igual a menos 2, porque é a carga do íon naquele instante. Então, o NOx do enxofre, como eu não sei, eu vou chamar de X, enquanto o NOx do oxigênio que eu conheço, eu vou chamar de menos 2. Então, fazendo a soma algébrica, eu vou ter que X mais 4 vezes menos 2. Por que 4? Porque eu tenho 4 oxigênios. 4 vezes menos 2, menos 8. Passando menos 8 para o outro lado, eu vou ter 8 menos 2. Então, o NOx do enxofre nessa molécula é mais 6. Ok? Já nas reações de oxidação e redução, ou seja, quando alguém sofre oxidação, quando alguém sofre redução, a gente só consegue perceber isso a partir dos cálculos de NOx. Então, a gente vai fazer os cálculos de NOx e com essa base nos cálculos de NOx, a gente vai entender ali como é que esse estado de oxidação acontece, tudo bem? Entendido como faz o estado de oxidação e identificando quem sofre oxidação e quem sofre redução, eu preciso que você entenda uma coisa. Toda vez que a oxidação e a redução acontecem, elas acontecem simultaneamente. Para que alguém sofra oxidação, ou seja, perca elétrons, alguém tem que receber esses elétrons. Os elétrons não vão vazar de uma célula eletroquímica, eles vão estar dentro dessa célula. Então, eles precisam ser conduzidos. Então, quando alguém perde esses elétrons, outros elementos, átomos, enfim, eles vão acabar recebendo esses elétrons. E aí a gente tem uma reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução é quando os elétrons que são cedidos são os elétrons que são recebidos. E esse balanço tem que ser perfeito. Se 2 elétrons foram cedidos, 2 elétrons devem ser recebidos. Não pode haver vazamentos, tá? Então, aquele cara que sofreu oxidação, ou seja, que perdeu elétrons, é porque ele causou redução. Então, se eu perco elétrons, é porque eu estou causando redução em um outro composto. Então, eu sou o agente redutor. Então, o agente redutor é aquele que sofre oxidação para causar a redução em uma outra molécula, átomo, enfim, ou íon, tá bom? Já o agente oxidante é aquele cara que sofreu a redução e causou a oxidação. Então, é o inverso do agente redutor. Repetindo, agente redutor sofre oxidação para causar uma redução. Agente oxidante sofre redução causando uma oxidação. Tudo bem? Então, minha gente, era isso. Agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa aula. Espero que os conceitos aqui aplicados sejam muito bem utilizados, sejam de grande valia para vocês. E a gente se vê numa próxima aula, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau.